Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar no Foco Empresas. Hoje estamos aqui recebendo o nosso convidado, Anderson Oliveira, nascido em Salvador, 43 anos, também é formado em Ciências Sociais, empreendedor, professor e atua no terceiro setor. Anderson, seja bem-vindo aqui no nosso No Foco. Eu que agradeço a oportunidade, Walter. Né? Agradeço a você, a Débora, a No Foco, pela oportunidade de a gente poder aqui trocar uma ideia, dialogar um pouco sobre essa temática que as pessoas que vão estar acompanhando aí vão se interessar, que é extremamente atual, que é o terceiro setor, né? Legal, ó, fica à vontade. Isso aqui é um bate-papo. Você ainda que não nos acompanha nas nossas redes sociais, curta, compartilha, né? Segue lá nas redes sociais, dá o arroba, que é super importante para que a gente possa continuar gerando esses conteúdos e conteúdos de qualidade. Anderson, fica super à vontade. Obrigado. Esse espaço é um espaço que são amigos, né? Pessoas que têm ali suas atuações em diversas áreas, e aqui é para disseminar o conhecimento. Então, eu queria muito conhecer um pouco mais quem é, né, o Anderson Oliveira, esse cara que tem a fala tranquila, calma, e depois a gente vai falar sobre, né, os desafios do terceiro setor. É isso. É, em relação a essa questão da fala tranquila e calma, isso é como eu te falei há pouco tempo, isso é uma característica da família, né? Legal, Mas a gente trata isso com muita disciplina, com muito comprometimento nas tarefas que a gente desenvolve aí e que a gente se propõe a realizar. legal. Mas é isso. E quem é o Anderson Oliveira? Só para, né, quem está nos acompanhando conhecer um pouco mais sobre a sua história. Então vamos lá. Como você mencionou aí no início, né, Walter? Meu nome é Anderson de Oliveira Silva. Eu nasci em Salvador, lá na Bahia, em Uhum. 80, 21/12/80. É um jovem, super jovem. É, um jovem senhor. Agora, mês que vem, completo 44 anos, né? Dia 21/12. Passei boa parte da minha primeira infância em Salvador mesmo, né? Uhum. Morei em alguns bairros na Bahia. E na segunda parte da minha infância, eu tive a oportunidade de vir aqui para São Paulo, com aproximadamente 15 anos de idade. Eu costumo dizer que a minha vinda para São Paulo foi no dia da mentira, que foi no dia 1º de abril de 96, tinha 15 anos. E dessa forma eu comecei a tomar contato com a realidade aqui da capital, daqui de São Paulo, do estado. É, Sou pai de 4 filhos, né? Basicamente meninas. Dos meus filhos mais novos é menino, né? Sou casado já há 6 anos e moro atualmente hoje lá na cidade de Santo André, porém, o meu lugar no mundo é a cidade de Suzano, foi onde eu me radiquei desde a minha vinda, né, lá em Legal. 96, e tive uma série de experiências lá naquele bairro, experiências extremamente edificantes, né, e gratificantes também. E hoje tenho atuado no terceiro setor já de uns 4 anos, 4 anos e meio para cá, Uhum. mas com experiências em diversos setores, né? Dentro da administração pública, também na condição de empreendedor de comércio local. Isso tudo me ajudou a juntar, né? A amarrar essas experiências para hoje ter uma compreensão bastante profunda, com bastante clareza e realidade de como que o terceiro setor atua. Legal. E aí, assim, acho que é importante, né, falar para as pessoas da questão do terceiro. O que que o terceiro setor faz e quais são os desafios, Anderson, do terceiro setor? O que que, né, para os próximos períodos nós temos aí de desafio para o terceiro setor? É, Acho que muito da sua audiência aqui, Walterson, talvez não consiga compreender o porquê que é chamado dessa forma, por que é compreendido, entendido como terceiro setor, Uhum. né? Dentro das ciências sociológicas, jurídicas, de Estado e política, né, das ciências humanas, a sociedade ela é dividida, do ponto de vista da administração, né, direta e indireta, ela é dividida do direito administrativo público, ela é dividido em setores, né? Certo. Então a gente tem ali uma compreensão de que o primeiro setor é o setor da iniciativa privada, onde estão os empresários, onde a gente tem parte aí das atividades que são desenvolvidas pelas empresas, pela indústria. O segundo setor é o setor da política, né, o setor do Estado. E o terceiro setor é esse setor que eu chamo de gestão híbrida, que mescla muito da experiência da iniciativa privada na sua execução, Uhum. né, e
porém as regras que são estabelecidas, o tipo de financiamento o tipo de regulação que incide sobre a execução, boa parte da execução dos projetos do terceiro setor, tem o modelo ali da administração pública, como é concebido da compreensão do direito público, do direito da administração pública. Certo. Né? O terceiro setor está nesse espaço. Mas para falar de terceiro setor, é importante remontar a um histórico de um processo que é chamado de desestatização, que ele ocorre ali na década de 70 para 80, com um entendimento mais amplo do ponto de vista político de um conceito, de uma doutrina econômica chamada neoliberalismo, e esse neoliberalismo prevê uma ideia de que hoje é comumente difundida, até de forma errada, de forma equivocada, sobre a ideia do Estado mínimo. Porque a ideia do Estado mínimo é a diminuição do Estado para a sua, em tese, né, a sua maior eficiência na execução daquilo do que está previsto para execução, daquilo que é obrigação do poder público. Né? Então começa ali. A gente, no Brasil, ali em 74, mais ou menos, tem um primeiro plano de desestatização, né? E depois, passado mais de 20 anos, em 97, salvo engano, tem uma lei que foi instituída pelo Fernando Henrique Cardoso, salvo engano é 97, 93, de 97 a lei, que estabelece sobre a nuance, né, elementos dessa mais realista para aquele contexto, para aquela realidade que nós tínhamos naquele momento, da desestatização. E o que a gente vê a partir dali, de fato, é uma série de legislações que se remontam, né? Por exemplo, na Constituição de 89, passando por essa trajetória, a gente já tem ali a presença do Sistema S na própria Constituição, onde ali já se atribui uma responsabilidade ao chamado terceiro setor, né? Que são essas instituições, hoje como a gente conhece como as OCIPs e os OSCs, no caso do Sistema S tem a sua peculiaridade, mas em 99, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente já tem ali uma lei federal que já reconhece a OCIP e, num momento depois, uma outra lei que reconhece a organização social civil, que é a OSC. A OCIP é a Organização Social de Interesse Público. Né? Esse compêndio de legislação já é o momento assim que eu entendo que seja mais embrionário para o que a gente tem hoje enquanto modelo efetivo do terceiro setor. A gente já tinha nessa trajetória histórica um entendimento dessa atividade de terceiro setor com ONGs, né, com instituições que tinham caráter filantrópico, certo. Né, que isso inclusive remonta a 200 anos, né, esse tipo de atuação. Com as iniciativas, por exemplo, a comunidade Coping, é uma comunidade que existe há mais de 200 anos, e curiosamente, são comunidades que sempre tiveram envolvida ali como iniciativa primeira dentro da própria instituição da Igreja Católica, né? Certo. E ali no corte da saúde, é bom falar sobre isso, que a creche lá 200 anos atrás, as iniciativas que tinham era compreendida como uma política de saúde, mas hoje, na primeira década desse século que a gente está, a gente vê um amadurecimento dessas relações do ponto de vista do poder público. A gente vê uma série de legislações, por exemplo, quando em 97 a gente já tem essa instituição da lei estabelecida pelo Fernando Henrique Cardoso, no momento seguinte e aí lembrando que é sobre a desestatização, para daí a gente chegar no terceiro setor, ali a gente já vê a criação e o fortalecimento das agências as agências reguladoras, a Anvisa, a ANEEL, porque já existia uma ideia de se implementar uma política onde haveria posteriormente, e a gente sabe porque a história já nos presenteou com esses fatos, a criação, né, e a concessão, que nada mais é do que a outorga daquilo que é responsabilidade do poder público para empresas privadas, nesse caso especificamente. Então a gente vê um fortalecimento das agências reguladoras naquele momento, né? A gente vê a criação da lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante, né, para as entidades, né, até para as empresas que prestam serviço para o governo. Isso, exatamente. A lei de responsabilidade fiscal ela vai criando uma série de tetos, né, que depois culmina exatamente naquilo que é a ampliação da capacidade dos estados, hoje, na verdade, hoje estabelecida
pelo terceiro setor. O curioso é que nesse interim teve uma legislação que ela é a legislação norteadora dessas relações, aí já falando terceiro setor, que é o marco regulatório, né? Que é a lei balizadora desse sistema, principalmente desses sistemas de parceria, Uhum. né? Que comumente é conhecido como convênios, né? Hoje o terceiro setor ele acaba sendo um braço do poder público, Exatamente. né, para poder atender aquelas demandas que, por uma aventura, seria obrigação do Estado Exato. atender, e hoje Isso. o Estado não consegue, e Isso. aí as ONGs, ela Isso. cumpre esse papel. Isso, exato. É importante fazer essa trajetória para a gente poder situar no tempo, no espaço e na história como que essa construção do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, ela se estabeleceu. Dentro dessa outorga, Walterson, dessa alienação, né, do ponto de vista jurídico, se chama de alienação, que alienação nada mais é do que você dar ou emprestar aquilo que é seu para alguém, né? Mas a outorga é isso, é com regras estabelecidas, né? A gente tem basicamente dois modelos, que é a privatização e a concessão, né? A privatização, voltando naquela trajetória histórica que teve aí um diálogo intenso ali na transição do século passado para esse, que foi a discussão sobre a privatização da Vale do Rio Doce, né? Que pautou naquele momento esses pontos, né? De outorga e privatização, e as concessões, né? Desde das ferrovias, das rodovias, né? Hoje a gente tem uma ampliação de forma alargada desse tipo de prática pelo poder público e incorporado dentro do eixo da concessão a gente tem as parcerias público-privado. Uhum. As parcerias público-privadas, elas são geralmente são formadas por consórcio de empresas ou um empresário, né? Que se interessa a partir de um edital onde o poder público estabelece num investimento inicial e aí parcialmente o poder público vai devolver nesse investimento, nessa iniciativa. Entendi. E nesse mesmo braço, que não está enquadrado necessariamente como concessão, porque ela não está na estrutura da administração pública, mas nessa mesma ideia desse entendimento não da outorga, mas da alienação daquilo que é o poder público, daquilo que é obrigação do poder público, a gente tem um papel hoje profundo, concreto e maduro, né, dentro dessa trajetória histórica, dessa relação de parceria da administração pública direta Com o terceiro com o setor. terceiro setor, com as instituições, né? Nessa relação, Walterson, é importante frisar aqui sobre o marco regulatório, como eu havia mencionado anteriormente. É uma lei, a 13019, ela é de 2014, ela passou por uma série de modificações. Ela é, assim, carinhosamente, pelo setor, apelidada, né? A abreviação dela dá um nome de Miroski, então as pessoas chamam ela de Miroski, e ela hoje é o farol que regula essa relação dessas parcerias que são celebradas basicamente com a administração pública direta. Ó, As prefeituras, a basicamente. prefeitura. Lembrando aqui, Estado também, né? estou ouvindo você, né? E aí até veio uma ideia aqui. Hoje nós temos aqui o No Foco, né? Que ele tem um foco em temas voltados para política. Nós temos o No Foco Empresas, que é voltado para essa questão do empreendedorismo, de dialogar com o pequeno empreendedor, com aquele Uhum. comércio. O cara que está empreendendo agora, que quer começar. E eu acho que nós precisamos abrir um leque, né? No Foco Entidades, para falar com as entidades, para dialogar com as entidades. Porque quando a gente fala, Anderson, quais são os desafios do terceiro setor? E aí eu quero chamar a atenção para aqueles que estão iniciando agora, né? Que tem algumas regras, né? São muitas regras para ele poder firmar essa parceria com o poder público. Ali são 2 anos de atividade. Como que essas entidades que estão iniciando agora, ou aquelas que têm a dificuldade na questão contábil, na questão jurídica, como que ela pode sobressair dentro desse cenário que às vezes ela, né, se reúne ali um grupo de pessoas que querem prestar um tipo de serviço ou ajudar a comunidade e por muitas vezes, não sei se você tem um número de quantas entidades abrem e quantas que fecham por falta de investimento, por falta de entender, né, ser concreto tanto na administração. Você poderia falar um pouco para a gente Claro, desse sim, aspecto político das entidades? sim. Eu vou até pedir licença rapidamente aqui para poder fazer uma contextualização para chegar nesse ponto que você colocou aqui nessa pergunta. Eu falei no momento anterior sobre a lei de responsabilidade fiscal.
A lei de responsabilidade fiscal, ela impõe hoje ao ente público, à administração pública direta, uma série de regras com a execução, com o gasto do dinheiro público. E aí, sob a pena, no caso do prefeito, do governador e do próprio presidente, hoje do executivo, a improbidade administrativa. Né? Uhum. Então, tem uma série de gastos que eles são controlados. Uhum. Né? Isso tira a capacidade do prefeito, do governador e do presidente ampliar, né, dentro das suas demandas locais que existem, o seu atendimento. Um exemplo disso, o teto de gastos com servidores, 51%. Certo. Não pode estourar. Por exemplo, um teto de mínimo de gasto ali com uma política de saúde, com uma política de educação, né? Então tem ali algumas regras, um regramento que incide sobre sobre o ente público ali, o prefeito, o governador e até o próprio presidente. Diante disso, qual é a alternativa que tem se criado? A ampliação desse atendimento a partir das instituições, a partir das OSCs, das OS, né? Esses 51% eles não se aplicam Não, às OS, não está ali isso, dentro. exatamente. Certo. Então, Porque ali ele abre. ele abre a sua capacidade de Legal. ampliar esse tipo de serviço. Essa é a brecha. Esses pontos que de forma incipiente a gente colocou aqui, que abriram o entendimento e a compreensão do próprio administrador poder atender às suas demandas, que em outro momento foi ali garantida em momentos eleitorais, né, na venda ali da sua ideia para disputar o voto, para disputar a eleição. E aí ele precisa entregar aquele programa. Ele precisa, por exemplo, diminuir a fila da creche. Né? Ele precisa apresentar o resultado. Ele precisa apresentar o resultado. Entendi. E aí, nessa relação de parceria, tem sido uma alternativa, basicamente o único modelo usado hoje para que o poder público consiga alcançar essas demandas existentes no território. Né? Com a presença dessas instituições, e aí dentro desse contexto, para poder responder a sua pergunta, isso é uma experiência nova também para o prefeito, basicamente, para o administrador público, que está ali com essas obrigações, até pelo pacto federativo, que impõe isso ao prefeito. Estou falando do prefeito, mas isso, entendam que é todo executivo. Mas como esses termos são celebrados de forma, na sua maioria, pela prefeitura, a gente vai se ater aqui os exemplos de parceria com a prefeitura. Então, como é feito? Passo a passo. É aberto o edital. Né? Esse edital está dizendo ali qual é o orçamento que existe dentro do setor, no caso ali da secretaria, e dentro da sua demanda reprimida, que está ali, por exemplo. Geralmente, essa parceria ela é celebrada na aplicação de política pública primária, Walter. Isso é importante dizer isso, deixar isso claro, porque quem é que aplica política pública primária hoje dentro do Estado? Né? Você tem a educação, você tem a saúde, você tem a cultura, você tem o esporte, você tem o meio ambiente. São esses setores, né, que fazem a aplicação da política pública primária, e é aí onde existe a necessidade de ampliação desses tipos de serviços. Geralmente é feito, como eu iniciei a minha fala aqui, é feito um edital, né, um termo de referência, um edital, e aí é feita uma proposta através do plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai estar incluído ali o objeto do que está estabelecido no edital. Por exemplo, se for creche e o atendimento de 1.000 creches. No plano de trabalho, eu tenho uma divisão que é a execução do projeto, né? Que nesse caso é uma execução pedagógica por se tratar de creche, e aí dentro dessa execução eu vou dizer qual é a melhor forma que eu tenho para poder executar, com o custo que está previsto orçamentariamente ali, né, como referência. E ali tem um ponto interessante, já no nascimento desse contrato, leia-se contrato, que é o plano de trabalho, porque ali já vai dizer como essa distribuição financeira também vai ser realizada nessa proposta. Né? Então não é um processo convencional como a gente conhece, que é o caso das licitações, né? Que tem lá as modalidades de carta convite, tomada de preço. Porém, a própria legislação de licitação, que antes era a 8.666 e modificou agora, ela também teve algumas alterações, ela também se modificou para atender essa nova realidade. Porque as instituições hoje que celebram esses convênios, né? Esse sistema de parceria compreendido como convênio,
ele também tem uma forma de executar esse recurso que é muito tem uma força de lei, mas o modelo é um modelo muito parecido com o modelo que a própria prefeitura, né, que os entes públicos organizam esse recurso. Então Entendi. tem que estar previsto lá a fonte, a Tudo. subfonte, tudo, né, dentro daquela linha lá para que a instituição consiga executar de forma mais plena possível. Esse é um grande nó, Walter. Sim. Esse é um grande nó. E eu vejo nessa questão do terceiro setor que falta profissional qualificado para atender essas entidades. Exatamente. Contadores, advogados. Isso. Eu recebo, às vezes, várias ligações, Anderson, de pessoas perguntando: meu, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Às vezes de uma certidão, porque ela Isso. precisa estar certificada Uhum. tanto pelos órgãos municipais, pelos órgãos estaduais, pelos órgãos nacionais, para que ela possa prestar esse serviço para esse órgão público, Exato. né? Porque também tem a questão do interesse público. Então, eu vejo muitas entidades nascendo com aquele sonho de querer ajudar a comunidade, mas também elas morrem antes de nascer porque não se teve um planejamento, não se organizou financeiramente, porque ela tem aquele tempo de maturação Exato. que você precisa Uhum. ter um recurso ali. E aí, dentro dessa questão do terceiro setor, como é que estabelece, Anderson, as relações de trabalho? E aí eu quero discutir um pouco com você aqui essas relações de trabalho. E no finalzinho ali, eu queria que você desse a sua opinião dessa questão da escala Ah, 6 por claro. 1, que acho que é importante. O nosso podcast ainda não se posicionou Certo. sobre isso, até porque é um Uhum. debate que está sendo feito, mas eu acho que está na hora de a gente começar a se posicionar, até para quem está nos acompanhando entender o que isso gera de reflexo. E a gente está falando do terceiro setor que movimenta, né, uma parcela significativa de geração de emprego, Sim. exclusivamente mais nas comunidades que de fato está lá estabelecida essa entidade. O... Responder um pouco essa questão de trás para frente, né? Do que você colocou sobre o debate sobre a questão da jornada de trabalho. É um debate que não foi suscitado nesse momento. É claro que tem uma discussão ampla que foi colocada agora através da deputada, no sentido de retomar esse entendimento, essa discussão, né? Mas isso remonta também sobre o modelo de relação de trabalho que a gente tem instituído aqui no Brasil, principalmente, né? E isso indiscutivelmente impacta todos os setores, né? Desde a iniciativa privada nas suas relações de trabalhistas ali na contratação do trabalhador, da trabalhadora, até instituições do terceiro setor que tem ali no seu corpo para que a execução dos projetos seja realizada esse modelo de contratação. Então isso Hum. impacta diretamente também. E é um debate que, no meu ponto de vista, ele não se estabeleceu agora. Eu penso que esse debate da garantia e da defesa do direito do trabalhador, ele é histórico, né? Ele vem lá desde da formação de sindicatos inglês no século passado, né? Passando pelos movimentos na Alemanha e por aí vai. E aí é importante frisar, porque o modelo que a gente tem hoje, que é espelhado muito na CLT, que é a defesa e garantia dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, ele é muito baseado naquilo que historicamente a gente viu, que é o modelo italiano, a Carta del Lavoro, né? Que é um modelo europeu, basicamente. E aí, no bojo dessa discussão, ali em 2019, quando a gente teve a reforma da CLT, a gente teve uma abertura muito grande para a pejotização, Uhum. né? Que já é um modelo estadunidense, né? Eu não vou dizer que é um modelo americano, porque eu estou na América, apesar de estar na América do Sul, como canta o nosso querido Milton, o Milton Santiago, né? Mas um modelo americano. Então, quando você chega lá e vai estabelecer uma relação de trabalho, geralmente uma relação precarizada, quando se fala de imigrante, é hora-trabalho, que é o modelo de pejotização que a gente tem aqui. Mas, como sempre, é um modelo de pejotização em um país capitalista de terceiro mundo, né? Como dizia o Frágil. nosso saudoso Edson Gomes, nosso querido Edson Gomes. Então, essas relações, elas impactam mesmo direto em como a gente organiza hoje esse trabalho que é muito duro e muito difícil por dentro do terceiro setor, né? É, e aí, essa primeira pergunta que você fez, em detrimento da jornada de trabalho, a gente tem ali uma dificuldade muito grande
por esses segmentos de assessoramento, que aí está compreendido, como você colocou na primeira pergunta, uma assessoria jurídica, né? Hoje você vê as especialidades dos escritórios jurídicos, eles estão muito mais lá voltados ao trabalhismo, né? Ao civil. Ao civil, a vara da família, mas você não vê uma especialidade, você não vê um escritório que tem uma expertise acumulada juridicamente voltado ao terceiro setor. Ele existe, eu conheço alguns, por exemplo, mas são modelos, escritórios dentro da escala que a gente tem, De escritórios que é extremamente tímido. Você não vê, né? Você ouviu alguém falar, geralmente alguém que está no terceiro setor, que conhece alguém que fala sobre isso, que entende. que legisla sobre isso. E não quero cometer aqui nenhum tipo de desagravo, mas ainda assim os escritórios jurídicos, essa assessoria jurídica, também está compreendendo como que essa legislação anda e quais são os desdobramentos que essas legislações elas têm, né? E também, por exemplo, a contabilidade. É um pouco da mesma dificuldade que é enfrentada nos escritórios jurídicos. Você tem uma contabilidade que tem ali a sua prática muito voltada à empresa, voltado hoje ao sistema da Constituição de pejotização, mas conhece muito pouco como que funciona o sistema do terceiro setor, né? Então, isso é um desafio também. Não só a formação desse trabalhador para estar dentro, e da trabalhadora para estar dentro desses espaços, né? Não com aquela concepção mais idealista da execução do projeto, porque os projetos são maravilhosos, né? Há uma corrente que, inclusive, tem se criado aí, que é contra, né, a esse processo de abertura das ONGs e das OS, que de forma muito vulgar, assim, já é compreendido como ONGização, né, que é a ampliação demasiada dessas iniciativas, né, para cumprir essas tarefas de execução da política pública, mas que também funcionam com outras finalidades. Anderson, para a gente poder, indo para o nosso finalzinho aqui, né, sobre a questão do empreendedorismo. Hoje o terceiro setor fala muito sobre essa palavra, tem ali, né, a questão da sustentabilidade, geração de renda, que é uma linguagem que está muito associada ao terceiro setor. Como você enxerga esse novo debate do empreendedorismo vindo para dentro do terceiro setor? Porque ela também é uma forma de empreender. Como você enxerga isso? Então, essa pergunta é muito interessante, né, Walterson? Porque a gente, de modo geral, a gente compartimentiza, né? A gente cria lá as pequenas lacunas e aí não faz as devidas conexões em relação a como que uma iniciativa interfere na outra, né? Certo. O terceiro setor, como a gente já vem conversando aqui, ele tem uma frente, tem uma execução, essa execução financeira dele, e aí a gente fala da execução financeira, é de fato a parte onde a instituição vai até o mercado para poder buscar ali os parceiros, no sentido de que a garantia dos insumos, né, são os bens permanentes, os bens capitais e os bens de consumo, de custeio, sejam garantidos para a plena execução do projeto, né? Então no meu ponto de vista, acho que ali tem uma relação com esse mercado onde a instituição alcança essas empresas para poder ter a garantia dos seus insumos para que a realização desses projetos se dê da forma mais plena possível. Isso varia, assim. Se você pega as instituições que estão, por exemplo, na saúde, você tem uma gama de insumos ali que são usados para poder servir ao atendimento que é feito ali, seringas, borracha, né, máscaras e por aí vai, toucas e por aí vai. Na educação você tem uma série de insumos que estão usados, materiais pedagógicos, geralmente material de escritório, geralmente, dependendo do município, você tem que garantir a alimentação escolar, então você também alcança essas empresas, né? E com isso, tem uma orientação, inclusive, do Tribunal de Contas, que pede que, preferencialmente, essas instituições busquem, alcancem essas empresas na sua localidade, Legal. na sua região, no seu espaço, onde ela está situada, onde o projeto está sendo executado. É uma orientação, isso não é uma regra. Uma regra
obrigatória, mas é uma Mas uma orientação. orientação para Isso. fortalecer o desenvolvimento local. Isso. E ele além do desenvolvimento local, dá lisura ao processo, você dá transparência. Porque se você imagina, você vai buscar um parceiro que está a, sei lá, 20 quilômetros, 25, 30 quilômetros, geograficamente falando. Qual que é o interesse? Por que que você buscou ali naquela localidade? Se você traça um raio de 20 quilômetros para quem está aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, cara, você tem uma série de possibilidades, Uhum. né? Mas, e aí tem a questão, né, que eu acho que é importante falar, da abertura dos processos de relação no campo, de forma corporativa, né? E aí quando você estabelece uma relação local, existe um entendimento jurídico ali através dessa orientação de que, em tese, você está tratando esse tipo de relação de forma mais transparente possível. É claro que tem outras variáveis que incidem sobre isso, né? Tem um outro ponto, né, que é o segundo ponto que eu acho que é importante falar. O terceiro setor hoje, de alguma forma, eu costumo dizer que é um tipo de gestão híbrida. Você tem ali a presença da iniciativa privada, mas você tem o regramento do sistema da administração pública. Como são iniciativas locais, essas instituições, geralmente ela está estabelecida ali no território, no município, ou até num bairro do município, você tem ali como um vetor importante daquela instituição para alocar pessoas no sentido da empregabilidade, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas que estão ali executando o projeto têm esse alcance no sentido de estabelecer parceria com a iniciativa privada local, né? Claro, prezando, como a gente falou anteriormente, prezando sempre a transparência, você também é um vetor importante no sentido da captação daquela força de trabalho que está ali Legal. naquele bairro, naquela região, à disposição, né, para poder. Você falando aqui, a cabeça fica explodindo aqui, né? Porque são vários insights que às vezes quem está fora não consegue enxergar esses insights e aí é preciso dar essa nova roupagem para as entidades sociais, que ela também tem esse caráter de desenvolvimento. Às vezes não é nem ao lucro, mas sim ao desenvolvimento social que está ali em seu entorno, porque ela vai comprar do comércio local, ela vai comprar da empresa um pouco maior que presta um serviço ali e ela acaba, de uma forma, ajudando a desenvolver, né, fazer o desenvolvimento local e regional ali, que é algo, Anderson, que eu super acredito, né? Hoje eu moro na periferia de São Paulo e eu acredito muito na economia local, na economia verde, nessas iniciativas que tem esse olhar voltado para o desenvolvimento da comunidade, né, pessoas que estão ali, às vezes, ociosa, e você consegue dar uma finalidade, consegue trazer ela para dentro de um projeto, e, além de tudo, formar a pessoa enquanto ser humano, enquanto um cidadão consciente do seu papel. Então, Anderson, eu quero agradecer aqui a sua participação. Conversando com você aqui, já deu um insight, né, um insight aqui do No Foco Entidades. Então, quero já te fazer o convite aqui ao vivo para que você assuma esse papel aí junto com a gente lá no Foco, de falar sobre as entidades, trazer outras pessoas aqui, né, que você conhece essa rede ampla aqui na capital, né, a região metropolitana, para o interior de São Paulo também. Então, tá feito o convite aqui para você e quero agradecer a sua participação. Walterson, imagina, eu que sou extremamente grato à oportunidade da gente poder conversar, dialogar um pouco sobre essas temáticas, né, sobre essas dificuldades que o terceiro setor enfrenta. Espero que você tenha o maior êxito possível no seu projeto, através da No Foco, que você, de fato, traga outras pessoas aqui para poder discutir sobre esse tema que é bastante sensível hoje para a organização Uhum. dessas relações, da sociedade, da empregabilidade, né? A gente está falando de uma experiência que está em processo de maturação, né? Como foi mencionado aqui, mas existe ainda uma série de desafios que precisam ser travados. A questão de como a gente, e aí eu acho que vale para um tema, a questão de como as instituições podem buscar outras fontes de financiamento que não essa relação de parceria público e Legal. instituição, né? Isso aí já dá margem para uma conversa bastante interessante, mas assim, eu te agradeço, quero agradecer os diretores lá da UDIM, da instituição do qual faço parte, Legal. projeto que a gente toca lá em Arujá, né, por me liberar para a gente poder vir aqui fazer essa conversa. E aí eu estou à disposição
para em outras oportunidades a gente poder aprofundar mais esses temas. Legal. É isso aí, galera. Esse foi No Foco Empresas, com o olhar voltado para as entidades sociais. Muito obrigado. Até o próximo. Qualquer dúvida, comente aí no nosso botão, deixe aí, né, a sua mensagem. Forte abraço. Até o próximo No Foco Entidades.